Meus irmãos, é um prazer estar aqui com um amigo de longa data, o Fabiano, com pessoas que acabo de conhecer e tenho o prazer de estar junto e saber que estamos caminhando junto no reino de Deus, com o pastor Jamerson, pastor abençoado, que acompanhamos nascer ali o seu ministério em Jabaraí, e fico muito satisfeito, muito feliz, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de estar aqui com os irmãos para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Fico realmente com o coração festejando. E, sem mais delongas, gostaria que os irmãos que estão nos acompanhando, tanto pelas redes sociais como pela TV Sudeste, abrissem o texto sagrado em João capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos e espero que eles façam sentido para nós ao fim desta reflexão. Espero muito que Deus fale conosco e testifique do seu amor em nossos corações. O texto é João capítulo 20, verso 19. Vamos ler, portanto, o texto. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Amém. Amém. Este mês, como bem disse o pastor Jamerson, é o mês de missões estaduais e, de maneira muito oportuna, o tema da campanha deste ano repousa sobre a ideia de que somos chamados a fazer discípulos. E nada mais atual, nada mais pertinente do que um tema como este nos tempos em que vivemos. Tempos estes que nós o tempo todo produzimos conteúdos para as pessoas, o tempo todo nos mostramos às pessoas, e o nosso quilate é medido por meio de quantos seguidores nós conseguimos arregimentar. Se temos muitos seguidores nas redes sociais, fatalmente seremos pessoas importantes. Se temos poucos seguidores nas redes sociais, é provável que sejamos pessoas menos importantes. Assim nos julga o mundo. Então, fazer discípulos é alguma coisa de ordem natural no nosso tempo. A busca por pessoas a nos seguir, a pessoas que queiram pisar nas pegadas que deixamos, pessoas que queiram imitar aquilo que fazemos, ou pessoas que apreciem aquilo que fazemos e levem em consideração isso. Ou seja, a expectativa de influenciar pessoas é uma tônica do nosso tempo. É algo comum, corriqueiro, é algo que se dá em nossas vidas dia após dia. Portanto, de maneira muito atual, a Junta de Missões nos traz este tema. E eu gostaria, então, de pensar sobre ele à luz desse texto. Porque nesse texto, Jesus Cristo está aparecendo aos discípulos que fez. Jesus Cristo tem 12 seguidores, fiéis a princípio. Na verdade, nós podemos diminuir um e
depois acrescentar outro. Mas, inicialmente, nos moldes do nosso mundo, Jesus seria um fracasso nas redes sociais, porque ele teria apenas 12 seguidores. Mas a maneira como nós queremos fazer discípulos não é a maneira do mundo, mas é a maneira de Cristo. Portanto, este texto torna-se um texto espetacular e de profunda riqueza para que nós tenhamos condições de fazer discípulos aos moldes de Jesus Cristo. E para fazermos discípulos aos moldes de Jesus Cristo, em primeiro lugar, nós precisamos vencer a frustração. A frustração. Em primeiro lugar, para fazermos discípulos aos moldes de Jesus, precisamos vencer a frustração. O texto aqui diz que Tomé, no verso 25, no final dele, diz: se eu não puder tocá-lo, não crerei. Os discípulos estavam alegres, dizendo que Jesus estava vivo e tinha aparecido a eles. Tomé disse: olha, legal vocês terem visto Jesus, legal essa história, mas eu só acredito vendo. Eu quero construir uma história com vocês aqui rapidamente e peço que acompanhem com atenção para não perdermos o fio da meada. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, que o Verbo era Deus, que o Verbo estava com Deus, que todas as coisas foram criadas através do Verbo. Todas as coisas é muita coisa. Então eu quero me transportar junto com você para Gênesis, o início de todas as coisas, a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, sobre a face do abismo. E aí começa a nascer planta, passarinho, começa a nascer bicho, começa a nascer montanha, vulcão, e se formam todas essas coisas. Depois Deus, meticulosamente, carinhosamente, com todos os detalhes, forma o homem. Depois forma a mulher. E aí nós chegamos ao capítulo 3 de Gênesis, e esse homem e essa mulher pecam contra Deus. Este homem e essa mulher dão ouvidos ao inimigo e se afastam de Deus em rebelião aberta. Nesta hora, aquilo que é mais improvável acontece, porque Deus poderia ali acabar com a história de uma vez, mas o perdão de Deus acontece. E Deus, apesar de punir o homem, o deixa caminhando sobre a terra e traz para nós aquilo que é mais improvável em nossa vida, o perdão. Porque o provável em nossa vida é a vingança. O improvável é o perdão. Após sermos perdoados, começamos a nossa escalada de pecado e crescemos em iniquidade. E crescemos de uma maneira tal que Isaías profetiza a respeito de alguém que viria para salvar a humanidade. E dizia que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas seríamos sarados. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo descreve o que Isaías começou a falar. Paulo transporta para Jesus aquilo que Isaías falou acerca do Messias que ainda não conhecia. Paulo fala agora de alguém que ele viu, que ele conhece, e diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não importou-se em ser igual a Deus, mas ao contrário, assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí Jesus morre na cruz. Esses discípulos estavam lá. Jesus abandona o seu status de Deus. Jesus abandona o status em que ele estava acima de qualquer dor, sofrimento, frustração, de qualquer maledicência. Resolve viver uma vida entre nós. Tanto Paulo como Isaías descrevem como esta vida. Uma vida de dores, alguém que não era desejado pelos seus pares. Uma vida sem conforto. Jesus Cristo vive esta vida. Mais do que isso, ele é açoitado, vilipendiado, ele é massacrado, execrado. Ele suporta tudo isso.
vai ao Calvário, rega o chão do Calvário com gotas de sangue, doa-se por nós, por eles. E aí o Tomé, que estava lá, quando ouve falar que o Cristo estava vivo, aquele Cristo que ele aprendeu a amar, aquele alguém que ele viu sofrer, ele diz: não creio. Imagine-se, troquemos de lugar com Jesus. E imagine a frustração de fazer tudo isso que a gente rapidamente recapitulou. E ao fim de tudo isso, ouvirmos de alguém a quem andamos lado a lado: não creio. Um não creio. Aquilo que Jesus ensina-nos nesse texto é que nós precisamos vencer a frustração quando resolvemos abraçar a vida de fazer discípulos aos moldes de Jesus. Porque fazer discípulos aos moldes de Jesus é amar alguém, cuidar de alguém, carregar alguém, doar-se por alguém, sofrer por alguém. É entregar a sua vida a alguém. E mais do que quando dizemos entregar a vida, não quero dizer morrer por alguém, mas ao contrário disso, o chamado é muito mais visceral, muito mais radical, muito mais fervoroso. O chamado é a viver por alguém. E viver por alguém diz exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou: negar-nos a nós mesmos dia a dia e tomarmos a nossa cruz. Viver por alguém é muito mais radical e visceral do que morrer por alguém. Pelo menos em nosso tempo. Doar a vida literalmente por alguém, a ponto de levá-la a cabo, tem o seu espaço. Mas hoje o chamado muito mais é a dizer como Cristo é relevante em nosso meio. E isso requer viver por alguém. E viver por alguém traz implicitamente a expectativa de frustração. E Jesus Cristo é mestre em frustrar-se. Por isso ele é nosso exemplo. Porque Jesus Cristo, quando vai à sua terra natal, não consegue realizar milagres porque eles não têm fé nele. Jesus Cristo, quando vai orar com os seus discípulos e faz uma pausa e volta a eles, os encontra dormindo. Jesus Cristo separa um discípulo para tomar conta das finanças daquele grupo e esse discípulo é um ladrão. Jesus Cristo é mestre em frustrar-se. Nós, portanto, precisamos, a exemplo de Jesus, não nos permitir dobrar diante da frustração. Nós não podemos parar diante de uma negativa. Nós não podemos desistir ao primeiro não. Nós precisamos nos erguer, levantar a cabeça, continuar caminhando, continuar evangelizando, continuar falando, continuar acreditando que o amor é a saída, que a pregação da palavra do evangelho pode dar jeito no mundo. A gente precisa continuar firme, apesar das frustrações que se sucedem dia após dia, quando alguém resolve caminhar a essa maneira. Quando alguém resolve abandonar o sistema do mundo, quando alguém resolve abandonar a vingança, abandonar o troco e entregar-se ao amor verdadeiro de Jesus, a tratar as pessoas com o amor verdadeiro de Jesus, a frustração é inerente, ela será fatalmente presente em nossas vidas, mas nós temos um mestre que nos ensina que não podemos nos dobrar diante disso. Fazer discípulos requer vencer frustrações. Eu quero dizer a você que talvez tenha hoje na boca a resposta do Tomé. Talvez diante do Cristo peregrino, do Cristo sofredor, do Cristo crucificado, você tenha um não creio para responder. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso hoje. Sobre a sua não crença. O meu convite é o mesmo convite de Jesus Cristo. Vem e vê. Anda junto comigo. Anda junto com o Jamerson, pastor aqui. Ande junto com o pastor da sua região. Vai para ver o que acontece nas igrejas. Vai
para ver o Cristo manifestando-se através das pessoas. Amém. Porque eu creio firmemente que a igreja é a resposta das orações das pessoas. Amém. É a resposta de Deus para o mundo. Creio que a nossa vida é a página da Bíblia que as pessoas leem. Por isso mesmo, eu creio que se você abrir o seu coração, esta frase pode mudar. E você pode passar do não creio para eu creio, Senhor. Amém. Deus meu e Senhor meu. Em segundo lugar, para fazermos discípulos aos moldes de Jesus, nós precisamos vencer a incredulidade. Bom, o texto diz assim, verso 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Bom, acredito não ser nenhuma novidade o fato de que para fazermos discípulos, tenhamos que vencer a incredulidade. Mas acredito ser uma nova experiência, pelo menos para o nosso tempo, a maneira pela qual nós vencemos a incredulidade. Porque seria canalha da minha parte dizer aqui para todos que nós precisamos vencer a incredulidade e não oferecer uma maneira de fazer isso. E como eu não vim aqui para fazer este papel, eu quero oferecer aos irmãos uma maneira, através da leitura da palavra, de vencermos a incredulidade. O Tomé era alguém que estava descrente. Inclusive, ele é famosíssimo por esta frase, e alcunham o jargão só acredito vendo, em função da atitude do Tomé. Mas é a atitude de Jesus que me chama a atenção. Uma vez que o Tomé é incrédulo diante dele, uma vez que a fé do Tomé esvaiu, foi embora, fraquejou, tornou-se tênue, frágil, trepidante, fria, Jesus lhe oferece suas chagas. Meus irmãos, são as feridas de Jesus, as suas dores, as suas cicatrizes, as marcas daquilo que fizeram com ele. Portanto, finalmente, as suas pisaduras, como diz Isaías, numa tradução mais clássica, que curam a incredulidade do Tomé. Então eu não poderia perder a chance, meus irmãos, num tempo como o nosso, sob um tema como este, de fazer discípulos, ou seja, de chamar as pessoas à conversão, de pregar Jesus às pessoas ao ponto de elas nos seguirem. Eu não poderia perder a chance de mostrar aos moldes de Jesus Cristo, dentro da palavra dele, com a atitude que ele nos traz, como é que nós vencemos a incredulidade. Bem, nós vencemos a incredulidade através das nossas chagas, através das nossas feridas, através dos calos em nossas mãos. Nós somos chamados a ser uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja trabalhadora, não uma igreja de gabinete, trancada em si mesmo, mas uma igreja que sai, que abraça as suas causas, que abraça a dor das pessoas, que anda junto com as pessoas que precisam de carinho, de consolo, de afago, de companhia, que levam de comer a quem tem que comer, que levam de vestir a quem tem que vestir. São essas chagas, as dores da nossa igreja, as nossas dores, as dores de Jesus, que curam as feridas das pessoas.
porque nós estamos vivendo um tempo em que a imagem é vendida de uma forma como se não houvessem problemas. Se você abrir agora o seu Facebook, o seu Twitter, o seu Instagram, qualquer rede social, você vai ver as postagens das pessoas e todas as pessoas parecem felizes, todas as pessoas parecem abastadas, todas as pessoas parecem com as faculdades emocionais no lugar, mas sabemos que isso não é verdade. Com 10 minutos de conversa, aprofundamos, vendo que a nossa sociedade está doente, vemos que o povo está doente, vemos que o povo precisa de Jesus. Nós vivemos num mundo de aparências. E aí quando a gente se torna mais um com essas aparências, tentando ser uma igreja perfeita num lugar perfeito, feito de pessoas perfeitas, nós repelimos as pessoas de perto de nós. Nós precisamos mostrar as nossas chagas. Porque foi quando Jesus mostrou as suas chagas que a incredulidade do Tomé foi curada. Quando Jesus mostrou as suas feridas, a fé do Tomé voltou à tona. O coração dele foi aquecido, porque ele enxergou o Salvador que ele conheceu. Aleluia. Porque ele viu não um Deus distante, não um Deus lá longe, mas o Deus que se resolveu se assemelhar a ele. Um Deus que conhece as dores dele, um Deus que conhece as angústias dele, um Deus que conhece os seus sofrimentos, um Deus que conhece as suas limitações, um Deus que resolveu descer de sua majestade para saber o que sentimos e depois ser o consolo para a gente. Um Deus próximo. Jesus é esse Deus próximo de nós. É este Deus que mostra as suas chagas, as suas feridas. E nós, a Igreja de Jesus, não podemos varrer as nossas feridas para debaixo do tapete. Porque quando nós mostrarmos as nossas limitações, quando nós mostrarmos as nossas feridas, quando nós nos mostrarmos de verdade quem somos e no que acreditamos, eu tenho certeza, muita gente vai se familiarizar conosco. Porque muita gente vive essas mesmas angústias, essas mesmas dores, essas mesmas frustrações e não tem com quem compartilhar. Por isso, ofereço este caminho, meus irmãos, para vencermos a incredulidade. Aconselho a mostrar as chagas, assim como Jesus fez. E a você, meu irmão, que não conhece a Jesus, mas tem chagas, tem feridas e dores, saiba, caminhamos juntos. E você é muito bem-vindo ao nosso lado. Amém. Porque caminhamos para o alvo que é Cristo, na certeza de que nenhuma dor do presente momento, nenhuma aflição de agora poderá se comparar à glória que virá. Amém. Por isso, o meu convite a você, para que se junte a nós, para que a gente dê força um para o outro e caminhe junto a Jesus Cristo para as mansões celestiais e eternas. Aleluia. Convido você, portanto, nessa hora, a orarmos juntos. E eu peço que você abra o seu coração, permita que o Espírito de Deus entre, atue, faça morada. Deus bendito, nessa hora nós nos colocamos diante da Tua presença em oração, sabendo que o Senhor é amoroso, bondoso, misericordioso, sabendo o Deus a quem servimos e como o Senhor, movido de compaixão, nos conhece, resolveu mais do que isso, sofrer em nosso lugar, para nos dar vida e vida abundante desde agora para toda a eternidade. Por estes motivos,
por sabermos que o Senhor, apesar de soberano e majestoso, quis ser um Deus próximo a nós, nós invocamos o Teu nome. E pedimos ao Senhor que abençoe este lugar, que abençoe essas pessoas, e que da mesma forma abençoe aqueles que nos acompanham nesta hora. Amém. Aqueles, Deus, que já te conhecem, mas que a fé está esfriando, que o Senhor aqueça o coração dessas pessoas. Movimente-as, Deus, para o trabalho na tua obra. Faça com que elas sejam a resposta da oração dos seus vizinhos. Para aqueles, Deus, que estão em chamas e com o coração ardente, abra as portas para que eles possam trabalhar vigorosamente para o Senhor. Aleluia. Porque sabemos que assim teremos um lugar melhor para viver desde agora. Amém. E para aqueles, Deus, que ainda não te conhecem, que ainda não tiveram um encontro contigo, que o Senhor, em sua infinita bondade, graça, beleza e misericórdia, impacte os corações dessas pessoas. Promova um encontro inesquecível, para que elas jamais deixem a tua presença. Amém. Que em nome de Jesus Cristo a tua bênção alcance as pessoas, o teu amor alcance as pessoas, e que a gente vá dividindo este amor com todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Jamerson, muito obrigado, meu amigo, pela rica oportunidade. Amém. Amém. Então vocês ouviram a palavra de Deus, entenderam que Deus, Ele usa quem Ele quer, e você tem que vencer as frustrações, como o pastor Fran acabou de falar. Então as feridas, ela não veio para te diminuir, mas sim também para te curar. O pastor Fran, quando estava ministrando, me fez lembrar, agora estou morando em um sítio, agora o pastor da Orla, estava na orla da Praia do Morro ali, agora está no sítio. E ali no sítio eu estava olhando ali as frutas, a plantação. E para você plantar, eu conversando com o Júlio, que está aqui do meu lado, e Júlio ele estava fazendo uma plantação lá na casa dele. Eu vi uma semente lá, né, Júlio? Eu falei, Júlio, essa semente, Júlio. E Júlio olha para mim e fala, essa semente é para morrer. Eu deixei ela aqui para criar um fundo para elas morrerem. E depois eu planto, que elas irão nascer. Então é necessário morrer para gerar vida. Pastor Franco, que Deus continue te abençoando tremendamente sua vida. A igreja onde você pastoreia, a Igreja Batista Santa Mônica, que Deus alargue as fronteiras, prospere, derrama chuva de bênção naquele igreja amada, em nome de Jesus. A Igreja Batista da Orla, quero também deixar um forte abraço, um abraço virtual para você que está assistindo aí na sua casa. E eu quero orar com vocês. Você que fez seu pedido, você que escreveu seu pedido, você que irá escrever, você que irá assistir, saiba que nós somos uma igreja que acreditamos nas coisas impossíveis que Deus é capaz de fazer. O pastor Franco acabou de trazer essa mensagem. O pastor Franco acabou de ressaltar essa mensagem, que Deus faz. Só que em nenhum momento ele falou que Deus faz da nossa maneira. Deus faz da maneira que deve ser feito. Que a vontade de Deus reine na nossa vida. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos, meu Deus, porque sabemos, Pai, que sem nada, sem o Senhor, Pai, nada acontece. Te agradecemos, meu Deus, porque a tua misericórdia é tremenda em nossa vida. Muito obrigado. Pedimos ao Senhor, Pai, a solução de todos os problemas, ó Pai, que foi mencionado. Pedimos a cura, Pai, de todas as pessoas, ó Pai, que estão doentes, estão infectadas por esse vírus. Pessoas, ó Pai, que escreveram, ó Pai, um pedido de oração, que seja cura, que o Senhor dê a cura. Amém. A necessidade, ó Pai, que foram expostas aí, Pai, nesse pedido de oração, que o Senhor resolva. Isso, ó Pai, é o nosso pedido, esse é o nosso clamor. Mas nós também entendemos, ó Pai, que faça a tua vontade, que a tua vontade reina acima da nossa vontade. Nós pedimos, porque se o Senhor puder nos agraciar com nossos pedidos, Pai, nós ficaremos maravilhados. Mas que o Senhor, Pai, também faça a tua vontade. O Senhor fazendo a tua vontade, nós iremos compreender
Quando eles não entenderem, iremos compreender que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em nome de Jesus, faça o teu querer, ó Pai, na vida das pessoas. Nos use para fazer discípulos. Que nós possamos ser sempre portador, Pai, do Evangelho. Ser uma pessoa, Pai, que venha propagar essa palavra e fazer discípulo do Senhor. Que através daqueles 12 discípulos, hoje o Senhor Jesus Cristo tem milhares de discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, conversando com meu pastor, meu amigo, o pastor Wilson Fernandes, e a gente tendo um bate-papo sobre fazer discípulos, sobre o reino de Deus, sobre as dificuldades, sobre as prosperidades, as coisas que Deus tem feito em nossa vida, é tremendo. E eu deixei uma frase com ele, e ele falou: rapaz, quem te ensinou isso? Hein? Eu falei: rapaz, copiei de você. E eu começando a ver uma frase na minha mente, pastor Franco. Eu falei: o reino de Deus acontece, pastor Franco, comigo e semigo. A gente acha que o reino de Deus vai parar porque eu não quero fazer, mas vai acontecer comigo e semigo. Então todos são chamados. Finalizaremos nosso culto ouvindo essa canção. E saiba, Deus tem te chamado. Mas se você não quiser ouvir o chamado de Deus, o reino de Deus não vai parar. E também Deus não vai desistir de você. Amém? Então que Deus abençoe. Um forte abraço para vocês. A estrada é muito longa, vou continuar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, todo vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu lembro onde eu sou, quem me enviou. Diga, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar.